Como que é mesmo aquele sinal? Oi, eu sou a Milena e eu ensino ouvintes a se comunicarem com pessoas surdas em Libras em até 6 meses. E quando eu digo se comunicar, eu estou falando sobre compreender a sinalização de um surdo, conseguir responder, conseguir passar qualquer informação. Isso sim é se comunicar de verdade, hein? E seja muito bem-vindo para esse vídeo, onde eu vou te explicar por que isso acontece, por que você esquece os sinais tão rápido e como não esquecer os sinais. E eu sempre trago temas relevantes para a sua aprendizagem e também assuntos que vocês me pedem. Inclusive, se você tiver qualquer sugestão, coloca nos comentários que vai ser um prazer poder te ajudar. Eu esqueço os sinais muito rápido. Gente, vocês não têm noção da quantidade de pessoas que já me falaram isso, da quantidade de vezes que eu já vi ouvintes, estudantes de Libras reclamando que aprendem um sinal hoje e esquecem amanhã. Ou, às vezes, nem isso, né? Às vezes esquece minutos depois. Importantíssimo você saber, ó, aviso para você. Esquecer um sinal ou outro, beleza. Mas se você esquece a maioria dos sinais que você aprende, significa que você não os aprendeu verdadeiramente. Então é importante você saber que esquecer os sinais não é bom, não é normal, tá? E se você esquece mais do que 50% dos sinais que você aprende, tem caroço nesse angu. Provavelmente você está tentando decorar os sinais, você está tentando aprender os sinais por uma metodologia que não funciona, que não é uma metodologia eficiente. Isso é um problema sério, mas eu vou te contar que tem três motivos principais, tá? Para isso acontecer. O principal mesmo, o número um, assim, de você esquecer os sinais tão rápido, é por você estar decorando, querendo, né, decorar os sinais. Gente, vocês têm que entender que decorar é uma coisa, aprender é outra. Não é igual, não é. É uma coisa, outra coisa, outra coisa. Se você quiser decorar os sinais, é como se você fosse estudar para uma prova, só decorar a fórmula matemática, fazer a prova e depois aquela informação se perdeu. Isso é decorar. Porque decorar, a gente até consegue decorar alguma coisa, alguma informação por um curto espaço de tempo, mas depois ela é esquecida. Então, não queira aprender os sinais decorando. O outro motivo de você esquecer os sinais, pode ser que esteja acontecendo isso com você, é de você querer aprender sinais que você não vai usar. Eu sempre recomendo aprender sinais da sua rotina. Então, por exemplo, qual é o sinal de paralelepípedo? Gente, você não precisa saber o sinal de paralelepípedo. Você não precisa saber o sinal de, sei lá, metamorfose. Você não precisa. Você precisa focar, principalmente no começo, né? Quando você está iniciando os seus estudos, quando você está no nível básico, você precisa aprender sinais, você precisa aprender vocabulário que você realmente vai utilizar no seu dia a dia, que você realmente vai utilizar numa comunicação com uma pessoa surda. Entenda que o nosso cérebro, ele é organizado. Totalmente diferente, não sei se você já viu um seriado de televisão, um programa chamado Acumuladores Compulsivos. Gente, basicamente, são pessoas que não jogam nada fora. São pessoas que só ficam acumulando as coisas dentro de casa. Não descartam nada. Só que entenda, o seu cérebro não é assim. O seu cérebro, muito pelo contrário, ele é organizadíssimo. Então, se tiver alguma informação aqui, alguma coisa ocupando espaço e o seu cérebro julgar que aquilo não é útil, que aquela informação não é necessária, ela vai ser descartada. Por isso você tem que aprender sinais que você realmente usa. E o terceiro principal motivo que pode estar levando você a esquecer os sinais muito rapidamente é você não praticar. Ah, tá, beleza, esse sinal significa tal coisa. Tá bom. Mas você não colocou em prática, você não utilizou ele em uma frase, você não fez nada, aquilo simplesmente passou. Aí você esquece mesmo. Então, como que você vai burlar essas três principais causas de esquecimento dos sinais da Libras?
Primeiro, né? Para quando você decorar, não querer decorar os sinais. Então, qual é a forma de você aprender Libras? Você precisa entender a origem daquele sinal, através de associações visuais e conceituais a partir da origem. O que é uma associação visual? É quando você pega um sinal e você associa visualmente com aquela coisa, com o significado. Por exemplo, o sinal de árvore. Árvore. Por quê? Qual é a associação visual? Aqui é o chão, né? Aqui é o solo. Aqui, ó, é o tronco da árvore. Aqui são os galhos, são as folhas. E por que esse movimento? Porque bate um vento, ó, os galhos, eles se mexem, mas a árvore permanece. Então, isso é associação visual. Outro exemplo também, sinal de carnaval, né? A gente está aí finalizando o carnaval hoje, terça-feira. Sinal de carnaval. Por que esse sinal é assim? Qual é a origem dele? Como que eu posso fazer a associação para lembrar desse sinal e para aprender de verdade, para entender, compreender o sinal? Isso daqui, ó, é como se fosse uma máscara de carnaval, entende? Ó? Máscara. Máscara de carnaval. E esse outro dedinho aqui é como se fosse uma pessoa dançando, tá? Então, dançando de máscara. E carnaval, você precisa fazer esse movimento corporal, tá? Inclusive, o sinal de carnaval e o sinal de fevereiro pode ser feito da mesma forma. Qual é a diferença? A diferença está na sua expressão corporal e facial. Então, por exemplo, fevereiro, ó, corpo neutro, corpo parado. Fevereiro, mês de fevereiro. E se fosse festa de carnaval? Festa de carnaval. Observa como que o meu corpo dança junto? A minha expressão é completamente diferente. E é muito importante, porque na Libras a gente não se comunica somente com os sinais. A gente se comunica com o nosso corpo inteiro. Os surdos são visuais, então ele não vai observar só as suas mãos e ignorar o restante do que ele está vendo. Não, ele vai te olhar como um todo. Inclusive, já foi concluído através de pesquisas que a nossa comunicação verbal, no caso falando de línguas orais como o português, né, ela corresponde, ou seja, as palavras que a gente fala correspondem somente a 7% da nossa comunicação. Ou seja, os sinais que você faz só correspondem a 7% daquilo que o surdo entende. A comunicação verbal, digamos assim, as palavras, os sinais. 38% da nossa comunicação está nas nossas expressões faciais. Se tratando de línguas orais, estaria na nossa entonação vocal. E para Libras, as expressões faciais correspondem à entonação de voz das línguas faladas. 55% da comunicação está na nossa linguagem corporal. Ou seja, gente, aquilo que a gente realmente expressa, as nossas palavras, que a gente sabe que na Libras não são palavras, são sinais, mas são próximos ali, são equivalentes, né? Os sinais na Libras são equivalentes às palavras do português. Isso corresponde somente a 7%. Ou seja, você se comunica com tudo, tá? Então, por isso, a sua expressão corporal e facial é muito, 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 muito importante. E para vocês, como vocês puderam perceber nesse exemplo, é o mesmo sinal, fevereiro. O que muda é a minha expressão. E quando você entende o porquê, a raiz daquele sinal, fica muito mais fácil de você compreender o sinal. Você compreende o porquê que aquele sinal é daquele jeito, você entende a lógica da Libras, a Libras é uma língua visual, você facilita, você desenvolve a visualidade, o pensamento visual, que é o pensamento que os surdos têm, e você ainda evita confundir sinais parecidos. Ou seja, você fazer associações, sejam conceituais ou visuais, te facilita muito. Dessa forma, você vai estar entendendo os sinais, como o sinal é formado, o que ele significa. Então, você vai saber utilizar os sinais em contexto, né, no contexto correto. Você vai conseguir compreender a lógica por trás dos sinais. Você vai ter mais facilidade para não confundir os sinais que são parecidos, tá? Tudo isso, as associações visuais e conceituais auxiliam muito nessas coisas. A segunda coisa que eu falei foi sobre você aprender sinais muito complexos que você não vai utilizar no dia a dia. Então, foque em aprender sinais que você realmente vai usar. Primeira coisa que você tem que aprender, gente, é conversa inicial em Libras, apresentação
e aí você vai se apresentar, né? Falar sobre você, sobre a sua rotina. É por aí que você tem que começar. Não adianta você querer começar por sinais técnicos, por sinais super formais, que na prática você não vai utilizar. Aí você vai acabar esquecendo mesmo, vai ser uma perda de tempo, tá? E a terceira coisa, praticar. Eu recomendo que, para cada sinal que você aprenda, para cada sinal novo que você aprenda, você formule no mínimo uma frase. E sinalize. Quando você vê alguém fazendo algum sinal, quando você aprender um sinal novo, não observe apenas, mas faça o sinal. Como eu falei, faça o sinal e faça a frase com aquele sinal. Se você colocar esses 3 conselhos em prática, eu tenho certeza absoluta que você não vai mais esquecer os sinais. E aí, você também esquece os sinais? Essa é uma dificuldade para você? Isso já aconteceu comigo, tá? Mas ó, como eu falei, não é normal. Isso tá errado e você não pode aceitar isso acontecer com você, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e coloca nos comentários outras sugestões de coisas que você também quer aprender.